90% do sucesso em qualquer coisa se resume à disciplina. Passamos anos na escola, mas não aprendemos muito sobre isso. Aqui estão 7 lições estoicas para ajudar você a desenvolver autodisciplina e controle emocional. Essas lições vêm do livro que li recentemente intitulado Discipline is Destiny: The Power of Self-Control, escrito por Ryan Holiday, ainda sem tradução para o português, mas que poderíamos traduzir como Disciplina é Destino, o poder do autocontrole. 1. A batalha contra o prazer. O nosso corpo é burro. Precisamos salvar nosso corpo de si mesmo. O corpo quer comer até ficar satisfeito, mas acaba passando do ponto. O corpo quer beber até ficar bêbado, mas só nos damos conta quando já estamos pra lá de bêbados. O corpo quer o que quer imediatamente. Ele acha que pode lidar com as consequências mais tarde. Temos que ser inteligentes e impedir que nosso corpo nos traia antes que as consequências cheguem. Se você se empanturra e se sente desconfortável depois, se fica de ressaca, se fica cheio de arrependimentos e vergonha na manhã seguinte, então será que valeu a pena mesmo? Não pense apenas no prazer que terá, pense no preço que esse prazer cobrará de você. Pense no que você vai pensar e sentir depois, quando suas roupas estiverem muito apertadas ou quando você se olhar no espelho se perguntando como chegou a esse ponto. Autodisciplina não tem a ver com abster-se de excessos por ser considerado pecado ou moralmente errado. Não é isso. É sobre evitar uma vida cheia de sofrimento desnecessário e consequências negativas que criamos para nós mesmos. Quando cedemos a todos os nossos impulsos e desejos sem restrições, corremos o risco de criar o nosso próprio inferno pessoal aqui mesmo, no presente. É importante compreender que a abstinência e moderação não são a mesma coisa. Abstinência significa evitar algo completamente, enquanto moderação significa ter equilíbrio. Saber agir de forma equilibrada e adequada, com base no seu corpo. Ser disciplinado não significa negar a felicidade a si mesmo. Significa ser responsável e compreender seus limites. É saber quando parar antes que as coisas saiam do seu controle. Por exemplo, é ter força para se levantar da mesa antes de comer demais. Ou tomar apenas um copo de bebida em vez de pedir mais 3 ou 4. A disciplina não é um castigo, mas uma forma de evitar consequências negativas. É uma expressão de autovalorização. Devemos priorizar nossas mentes em detrimento dos nossos corpos e evitar distrações e prazeres temporários. 2. Busque o desconforto. Sêneca era um homem rico devido à herança que recebeu de seu pai e aos investimentos bem-sucedidos que fez em todo o Império Romano. Apesar de sua riqueza, de vez em quando, ele optava por viver em desconforto por vários dias. Ele usava roupas velhas e ásperas e até dormia no chão com apenas um pedaço de pão seco e água. Sêneca era cuidadoso ao garantir que suas experiências de desconforto fossem genuínas e sérias. Ao aconselhar um amigo a experimentar esse desconforto voluntário, ele enfatizou a importância de comer pão amanhecido e dormir em uma tábua de madeira para tornar a experiência autêntica e não apenas uma brincadeira. Agora, por que ele fazia isso? Sêneca sabia que a maior parte das pessoas que moravam ali viviam nessas mesmas circunstâncias que ele experienciava voluntariamente durante alguns dias, e faziam isso sem reclamar. E este era o ponto. Ao submeter-se intencionalmente a estas condições, ele procurava provar que suportar tais desafios era possível. Era, na verdade, normal para muitos dos seus conterrâneos. Muitos dos amigos ricos de Sêneca tinham medo de viver em tais condições, o que os tornava ansiosos e avessos ao risco. Ao enfrentar essas dificuldades voluntariamente, Sêneca dizia para si mesmo: "É só isso? É disso que você tem medo?" Passar por essas dificuldades por vontade própria ajudou Sêneca a adquirir perspectiva e resiliência, o que permitiu que ele enfrentasse as adversidades com maior força. No fim das contas, essa prática salvou sua vida quando o imperador Nero se tornou instável. Sêneca ofereceu toda a sua riqueza em troca da sua liberdade. Nero ficou chocado. Não conseguia acreditar que alguém poderia abrir mão de tudo o que tinha daquela forma. Em contraste com a abordagem de Sêneca, muitos de nós evitamos qualquer tipo de desconforto. Acreditamos que sucesso significa nunca ter que trabalhar e ter sempre o que queremos ao nosso alcance. Por que sentir calor se podemos ligar o ar-condicionado?
Por que carregar peso se outra pessoa pode fazer isso por nós? Por que caminhar se podemos dirigir? Não percebemos como essas atitudes nos tornam dependentes. Elas nos deixam mimados e criam condições perfeitas para o nosso fracasso. Também nos deixam com medo. Ficamos viciados em nossos confortos e, então, aterrorizados com medo de perdê-los. Mas algumas pessoas valorizam o desconforto. Elas se desafiam correndo maratonas, dormindo no chão, carregando pesos ou suportando as dificuldades dos trabalhos manuais. Buscar a dor nos fortalece, nos deixa com menos medo dos desafios. A autodisciplina começa com nossos corpos, mas não acontece automaticamente. Devemos nos expor aos desafios porque um dia a vida nos trará grande desconforto. Devemos estar preparados. As pessoas que conseguem lidar com os tempos difíceis e aceitar mudanças são mais difíceis de derrotar e mais felizes em geral. Devemos viver com moderação agora, quando os tempos são bons, porque os bons tempos nunca duram para sempre. 3. Pare de ser escravo. Dwight Eisenhower conquistou grandes coisas em sua vida. Ele lutou em batalhas, derrotou os nazistas, ocupou a Alemanha, escreveu suas memórias e ficou rico. Mas em 1949, Eisenhower enfrentou um novo desafio: conquistar a si mesmo. Ele tinha o hábito de fumar de 3 a 4 maços de cigarro por dia durante 38 anos e sabia que era hora de parar. Embora possa não parecer grande coisa em comparação com as outras realizações dele, qualquer pessoa que tenha lutado contra o vício sabe como pode ser difícil. Mas Eisenhower tinha uma força de vontade incrível. Em vez de ir aos poucos, ele decidiu parar de fumar de uma vez. Ele disse: "A única maneira de parar é parar." E nunca mais tocou num cigarro. Ninguém o forçou a parar, foi uma decisão pessoal. Ele acreditava que era seu dever cuidar de seu corpo e proteger sua saúde. Ao vencer esse demônio interior, ele acrescentou anos à sua vida. Com um corpo forte e saudável, ele poderia continuar a servir o mundo. Ele liderou a OTAN e acabou se tornando o presidente dos Estados Unidos durante um período bastante desafiador. No mundo de hoje, podemos ficar viciados em várias coisas como cigarros, refrigerantes, TikTok, Instagram ou videogames. Não importa se esses hábitos são considerados aceitáveis ou não, o que importa é se nos fazem bem. Assim como o hábito de fumar de Eisenhower o estava prejudicando lentamente, muitos dos nossos hábitos podem estar nos prejudicando sem que percebamos. Mas, mesmo que não nos prejudiquem, por que devemos deixar que esses hábitos nos controlem? Por que devemos deixar que nosso estômago nos dê ordens? Você é quem deve ser o chefe. Nem o corpo nem o hábito podem mandar em você. A escravatura foi um sistema econômico profundamente ineficiente, além de miserável e cruel. Por que você escolheria ser escravo de seus hábitos? Aqui vai um teste simples. Se essas coisas fossem apresentadas a você hoje, sabendo de todos os riscos e consequências, você ainda assim começaria a usá-las? Você ainda fumaria, beberia ou seguiria tal estilo de vida se soubesse que isso levaria à infelicidade no longo prazo? Só porque você começou no passado não significa que deva continuar agora. Você tem o poder de fazer uma escolha diferente. Não importa quanto poder você tenha, pode haver alguns maus hábitos contra os quais você está lutando nesse momento da sua vida, mas a boa notícia é que nunca é tarde para vencê-los. Inspire-se em Eisenhower, que parou de fumar aos 58 anos. O que conta não é quanto tempo você tem tido esse hábito, mas sim o que você escolhe fazer a respeito dele a partir de hoje. Escolha parar agora. Escolha deixar de ser escravo. 4. Evite o extra. Catão, o velho, era conhecido pela sua notável frugalidade. Ele vivia uma vida simples e humilde, nunca usava vestes caras ou gastava com extravagância. Ele bebia o mesmo vinho que seus escravos e muitas vezes trabalhava ao lado deles nos campos. A filosofia minimalista de Catão estendeu-se também à sua casa. Ele morava em uma casa modesta, inspirando-se em seu herói, Mânio Cúrio. Quando emissários foram enviados para subornar Cúrio no auge do seu poder, eles o encontraram em uma cozinha cozinhando nabos. Seu estilo de vida simples foi suficiente para eles perceberem que Cúrio não se importava com riquezas. Não conseguiriam suborná-lo com dinheiro.
Da mesma forma, quando Catão recebia presentes caros ou recompensas pelo seu trabalho político, ele os recusava, porque quando desejamos mais do que precisamos, nos tornamos vulneráveis. Ser um pouco duro consigo mesmo torna mais difícil para os outros serem duros com você. Ser rigoroso consigo mesmo tira o poder dos outros sobre você. O boxeador Rubin Carter é outro excelente exemplo do poder da simplicidade. Durante sua prisão injusta, ele viveu deliberadamente com bem pouco conforto. Ele não tinha luxos como travesseiros, rádio, tapetes ou TV, o que tornava difícil para os guardas terem qualquer influência sobre ele. Ao privar-se das comodidades, Carter reafirmou o controle sobre sua própria vida e tornou-se menos vulnerável à manipulação. Pode parecer que as vidas de Catão e Rubin Carter eram difíceis, mas em muitos aspectos eram mais fáceis. Menos com que se preocupar, menos anéis para beijar. Ninguém se diverte menos do que uma pessoa cheia de dívidas, que é forçada a continuar trabalhando cada vez mais para manter o seu estilo de vida luxuoso. No nosso mundo moderno, muitas vezes, nos encontramos cercados por tentações e pela pressão para possuir cada vez mais. Anúncios e influências sociais podem nos fazer acreditar que precisamos de certas coisas para sermos felizes. Pergunte a si mesmo: tanto eu quanto a humanidade já não sobrevivemos muito tempo sem isso? Quanto tempo durou a sua felicidade da última vez que você comprou algo caro que desejava? Essa coisa nova que você deseja agora também não o deixará mais feliz, da mesma forma que aconteceu com seu desejo anterior. Se precisa de provas, dê uma olhada em seu guarda-roupa. Pense em como você estava feliz e contente com menos do que tem hoje, há alguns anos atrás. Quando você olha para trás, para quando era bem mais jovem, você se sente mal porque tinha menos? Provavelmente não. Eram dias felizes. Você quase sente falta deles agora. As coisas eram mais simples e tranquilas. Aqui está um segredo poderoso. Quanto menos você deseja, mais rico, mais livre e mais poderoso você se torna. É simples assim. 5. Desacelere para ir mais rápido. Otaviano tornou-se herdeiro de Júlio César quando tinha apenas 18 anos. Um ano depois, ele prometeu aos líderes de Roma, no fórum, que alcançaria as mesmas alturas que seu pai adotivo. Apesar de seus planos ambiciosos, ele não se apressou. Pelo contrário, ele adotou uma abordagem lenta e cuidadosa, aprendendo com seus professores estoicos, Atenodoro e Ário Dídimo. Otaviano governou ao lado de Marco Antônio por uma década e depois liderou o Senado por quase 5 anos antes de finalmente se tornar Augusto, em 27 a.C. Sua jornada ao poder foi lenta e intencional. Quando Otaviano assumiu o controle de Roma, ele a transformou de uma cidade de tijolos em um grande império de mármore. Essa transformação não aconteceu da noite para o dia, exigiu tempo e atenção aos detalhes. A abordagem de Otaviano nos ensina o valor do ritmo disciplinado e a importância de fazer as coisas corretamente. Ir rápido nem sempre significa ir com pressa. Trata-se de fazer as coisas de maneira adequada e eficiente. Não há problema em avançar lentamente desde que o progresso seja constante e consistente. Devemos lidar bem com a nossa tendência a ter pressa, tanto na hora de lidar com pressões externas, quanto na hora de lidar com nossa própria ansiedade para começar a agir logo. Embora o entusiasmo seja algo valioso, ele precisa ser canalizado de maneira adequada. Se não for bem manejado, rapidamente passará de um ativo a um passivo. 6. A vida difícil é a melhor vida. O rei Jorge IV era famoso por seu amor pela comida. Ele tomava um farto café da manhã, incluindo carne de pombo, bife, vinho e conhaque. Com o tempo, ele ficou tão gordo que tinha medo de não conseguir respirar ou se deitar para dormir. Até assinar documentos se tornou um desafio, e ele mandou fazer um carimbo de assinatura para não precisar se mexer muito. Apesar de suas responsabilidades como rei, ele ignorava seus deveres e teve vários filhos fora do casamento. Ele parecia acreditar que estava acima das regras que regem a saúde e a morte. Ele achava que seu corpo poderia suportar os abusos intermináveis sem consequências. No entanto, seu estilo de vida descuidado cobrou seu preço e, em uma noite de verão de 1830, às 3h30 da madrugada, a morte chegou.
Ele ficou surpreso ao perceber que estava morrendo e gritou: "Meu Deus, o que é isso?" Reconhecendo que era a morte, ele agarrou a mão de um jovem servo que estava ao seu lado e disse: "Meu rapaz, isso é a morte." Foi como se ele tivesse ficado chocado ao descobrir que seus maus hábitos e descuidos com a saúde finalmente o levaram à morte. Para comparar ao estilo de vida autodestrutivo do rei Jorge, vamos ao exemplo inspirado do presidente Theodore Roosevelt. Certa vez, Theodore disse ao pai para não repreendê-lo, ou ele teria um ataque de asma. E em muitas vezes ele tinha. Apesar de ter nascido fraco e de enfrentar problemas de saúde como asma e problemas de visão, ele escolheu um caminho diferente. Ele abraçou a vida difícil e fez da atividade física uma prioridade em sua vida. Incentivado pelo pai, praticava diversas atividades físicas como remo, boxe, luta livre, caminhada e futebol. Ele acreditava em se esforçar para ser ativo e ter energia durante toda a vida. Mesmo quando se tornou presidente, continuou o seu compromisso com exercícios, reservando tempo para algumas horas de atividades físicas diárias. Veja bem, algumas horas por dia, mesmo enquanto era presidente. Quem você acha que se sentiria melhor quando acordava de manhã? O preguiçoso rei Jorge ou Roosevelt? O exemplo de Roosevelt é um poderoso lembrete de que ser ativo e adotar uma vida difícil pode levar à realização de grandes coisas. Fomos feitos para mais do que apenas existir e buscar prazer. A natureza nos deu presentes incríveis. Somos seres incrivelmente evoluídos no topo da cadeia alimentar. Você vai deixar suas habilidades serem desperdiçadas? Hoje, muitos jovens americanos não podem nem mesmo ingressar no exército devido a problemas de saúde ou de condicionamento físico. Ser descuidado com o nosso corpo não é brincadeira. Já se tornou uma questão de segurança nacional. Se quisermos ser membros importantes e produtivos da sociedade, devemos cuidar do nosso corpo. Não se trata apenas de frequentar uma academia. Trata-se também do que comemos e de evitar substâncias nocivas. Nossos corpos são como carros de corrida de última geração e precisamos abastecê-los adequadamente. A vida é cheia de problemas e situações difíceis. Às vezes, nosso trabalho pode não sair como planejado e enfrentarmos dificuldades. Porém, quando se trata de se exercitar, temos o poder de controle. Podemos escolher diferentes atividades como natação, levantamento de peso, jiu-jitsu ou longas caminhadas, mas o segredo é ser ativo. Ter autodisciplina não significa dizer não ao prazer. O prazer é recompensa pelos nossos esforços. Cuidar do nosso corpo, controlar nossos desejos, trabalhar e fazer exercícios não é castigo. É a maneira como conquistamos o prazer. 7. Silêncio é força. Os espartanos eram famosos pela sua coragem e força, mas tinham uma outra qualidade impressionante também. Eram mestres da autodisciplina quando se tratava de falar. Eles sabiam usar as palavras para causar um grande impacto. Quando ameaçados por inimigos poderosos, respondiam com palavras curtas e poderosas, mostrando que não tinham medo. Por exemplo, quando disseram a eles que as flechas de Xerxes bloqueariam o sol, Leônidas respondeu: "Então, lutaremos na sombra." Quando outro conquistador ameaçou massacrar todos os soldados espartanos se eles atravessassem suas muralhas, os espartanos simplesmente responderam com uma palavra: "Se." Eles nunca usavam duas palavras onde uma era o suficiente. Eles nunca usavam palavras desnecessárias, nunca compartilhavam demais e nunca jogavam conversa fora. Eles sabiam que dizer menos é mais poderoso do que dizer muito. Apesar de terem poder e autoridade para dizer o que quisessem, os espartanos optaram por segurar a língua. Eles não sentiam a necessidade de provar seu valor falando constantemente e envolvendo-se em discussões inúteis. Hoje, a tecnologia torna mais fácil partilhar as nossas opiniões e entrar em discussões, mas a lição dos espartanos é resistir a essa tentação. Você não precisa verbalizar todos os pensamentos que passam pela sua cabeça, nem dar sua opinião o tempo todo. Só porque há uma pausa na conversa não significa que você precise preenchê-la. Só porque todo mundo está conversando não significa que você tenha que participar. Você consegue lidar com o silêncio, mesmo que seja constrangedor. Você pode usar o silêncio a seu favor. Você pode apenas esperar e ver o que acontece. Você pode responder às perguntas com "não sei". Você pode ignorar insultos. Você pode recusar convites. Você pode decidir não explicar seus motivos. Claro, você pode fazer tudo isso. Mas você vai fazer?
Catão optou por falar apenas quando tinha certeza de que não era melhor deixar suas palavras não ditas. Duas orelhas, uma boca. Respeitem essa proporção. Zenão lembrava aos seus alunos: sempre se arrependa do que você não disse e não ao contrário. Permita que as outras pessoas desejem ouvir a sua voz com mais frequência. Obrigado por assistir e tenha um ótimo dia.